A China acabou de realizar a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, onde o presidente Xi apresentou a quarta iniciativa global, que é a Iniciativa de Governança Global. E aqui no Brasil, o assunto também esteve em pauta na cúpula do BRICS. Portanto, esse é um bom momento para a gente se aprofundar no tema e saber a opinião de dois especialistas que entendem bem do assunto. Um deles é Bienô Teodósio, que é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e tem larga experiência em atuação financeira no comércio exterior, logística internacional e política externa. Também conosco Thales Castro, bacharel em Economia e Relações Internacionais, é doutor em Ciência Política e desde 2000 é professor e pesquisador na Universidade Católica de Pernambuco. Professores, muito obrigado por vocês estarem por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa iniciativa de governança global apresentada pelo presidente Xi Jinping. Professor Thales, eu queria começar com o senhor sabendo se essa iniciativa chinesa está alinhada com a visão brasileira de governança. Sim, sobretudo porque a visão de liderança, de uma nova perspectiva de convivência internacional a partir dessa governança do presidente Xi Jinping, ela está em alinhamento com o artigo 1º e o artigo 2º da Carta das Nações Unidas, a Carta de 1945, onde ali estão postos os princípios que são muito próximos ao que o grande líder Xi Jinping mencionou. A ideia de defesa do multilateralismo, de preservação da soberania, de respeito aos vários estados, que na ONU são 193. E isso, de fato, está em alinhamento com a visão brasileira e, porventura, também está com o sistema diplomático multilateral. Bienô, então eu quero saber de você, desses 5 princípios, quais são os mais fáceis e os mais difíceis de se concretizar? Como a gente está tendo um rearranjo dessa estrutura geopolítica e econômica do globo, alguns deles precisam ser refeitos e revistos ou reafirmados. Eu acredito que o primeiro que precisa ser reafirmado é a soberania. A soberania dos estados ela precisa ser respeitada integralmente, senão a gente parte para um princípio que é debilitante. E aí, a partir dele, você vai descendo em pontos que são mais, digamos assim, não vou dizer tranquilos, mas mais exequíveis. Então, o multilateralismo vem do processo de reconhecimento das soberanias. A reafirmação dos povos também vem do processo de soberania. Então, o primeiro ponto que tem que ser reafirmado, eu acho que não é nem trabalhado, mas reafirmado, é a soberania dos estados. Qual o senhor diria que é o mais difícil de ser implantado entre esses 5? Eu acho, meu caro Luiz, que o mais difícil é humanizar o ser humano. E por isso, a gente vai no item mencionado com muita propriedade pelo presidente Xi, que é a ideia de centrar nas pessoas essa nova roupagem de relacionamento. Quando a gente centra nas pessoas, a gente estabelece um tipo de visão paradigmática muito rica, muito sensata, muito serena, que é a da interculturalidade. O mundo, ele é perplexo, ele é absolutamente diverso, e os princípios de humanizar o humano envolvem naturalmente estabelecer outros princípios laterais que reforçam essa visão. Por exemplo, a alteridade. Por exemplo, também a perspectiva da tolerância. A China tem muito a querer mais fazer do que mostrar. Eu queria que vocês me dessem exemplos de quais são as boas práticas chinesas nesse sentido. Tem uma prática cultural chinesa que é interessante de se seguir em termos de difundir a paz como preceito. Né? Então você vê, acredita aí que no discurso do Estado chinês dos últimos 15 anos, a paz é preponderante. Né? Então eu acho que difundir esse conceito e mostrar que a China é um país pacífico, um país que preza pela soberania dos países e pelo conceito geral de regras, né, regras jurídicas, comerciais, é importante, principalmente pela sua preponderância econômica que vem surgindo. Thales, algum outro ponto que você vê como um exemplo da China para o mundo nesse sentido? Eu acho que desde as 4 modernizações do grande líder Deng Xiaoping no final dos anos 70, a China conseguiu fazer algo inimaginável, que é tirar milhões e milhões e milhões de chineses da pobreza extrema e colocá-los numa perspectiva de dignidade. Já que nós temos países grandes, países pequenos, com diferenças enormes, como garantir
já que você falou tanto na soberania, né? Como garantir a igualdade de soberania para esses dois países, já que muitos têm mais poder que outros? Mesmo que sejam menores, também têm mais poder que outros maiores. Isso vai depender muito da perspectiva diplomática que esses países vão... Do tom diplomático que esses países vão querer empreender. Eu penso que isso passa por um processo de readequação da visão global em relação à China, por exemplo. Então, um país grande, um país que vem desenvolvendo a sua economia, que vem tirando pessoas da pobreza, e então reafirmar essa imagem e mostrar que o interesse não é um interesse de poder puro e simples, mas um interesse de integração econômica e social, isso já coloca posto de que a gente está na mesma mesa de negociação. Mas o mundo está disposto nesse momento a esse tipo de negociação? Vocês percebem? Eu acho que o mundo nesse momento está vivendo uma catarse, né? O mundo nesse momento está vivendo um momento de profunda ruptura. É ponto importantíssimo que a gente realmente reveja as regras que agora já estão envelhecidas, regras que estão enferrujadas, para entendermos que o século XXI começa em 2025. Ele não começou no ano 2001, começa agora, diante dessa nova perspectiva de novo engajamento, de nova repaginação, digamos assim, das relações, não só relações econômicas internacionais, não. Acho que relações políticas, relações interculturais, relações de respeito, que acho que no fundo, Luiz, estamos falando da necessidade do respeito, que é uma advocacia importante de Pequim para o mundo hoje. E a partir dessa proposta de aplicar um mundo multilateral, né? Muda a forma como estamos acostumados a pensar na cooperação, inclusive como a ONU vem pensando, né? Por exemplo, o fortalecimento de blocos como a Organização da Cúpula de Xangai e o BRICS, eles podem equilibrar a influência das organizações controladas, que já existem controladas há muito tempo pelo Ocidente? Sem dúvida. A reunião de cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, organização de cunho geoestratégico e militar, criada em 2001, ela é a maior prova de que é possível atingir consensos e respeito através de polos, digamos assim, antagônicos. Na Organização para a Cooperação de Xangai, tanto Índia quanto o Paquistão, que são países que têm muita rivalidade entre si, estão presentes e dialogando de maneira muito franca, de maneira muito positiva. Os BRICS, mesma coisa, uma plataforma mais no campo econômico, comercial. Então, os BRICS, onde o Brasil é fundador junto com a China, a Índia e a Rússia, e também a Organização para a Cooperação de Xangai, representam novas dinâmicas de, eu não diria contraponto diretamente, mas de questionamento dessa ordem anterior, digamos, enferrujada, como a gente coloca de maneira simbólica. O discurso está posto, as iniciativas estão propostas. Agora, quais os obstáculos para transformar esse discurso em resultado concreto para o mundo? Uma capacidade de, sobretudo, o Ocidente aceitar que, de fato, o momento é outro. A capacidade de o Ocidente também perceber que, falando da ONU, esse ano, agora em outubro, ela celebra 80 anos. E nesse processo aí de 8 décadas, a ONU se perdeu em algum momento na sua trajetória. Quando a gente fala de segurança internacional, a gente recorre a outras instâncias que não, naturalmente, a ONU. Então, eu acho que nesse envelhecimento, né, a ONU precisa relembrar muito os ensinamentos do próprio Confúcio, onde ele dizia que para se ter uma harmonia conjunta, é necessário que todos estejam bem atrelados a um único propósito. E não acontece isso, infelizmente. Tomando um pouco o que o professor Tales falou, desde que haja a vontade una dos países, de repente, dentro da própria Nações Unidas, eu acredito que é muito factível, porque a estrutura ela já está dada. Talvez o que a gente precise é trazer um novo ar a ela para que a gente possa seguir por mais 80 e 100 anos com essa estrutura multilateral. Joia, muito obrigado por vocês compartilharem um pouco do tempo e de tanto conhecimento nessa geopolítica que a gente está vivendo agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Do Recife, Luiz Boaventura para China Global Television Network.